Mas é isso. Então, a razão nossa tem isso, e a sabedoria que Deus nos dá é exatamente para que a gente possa instruir outros. Então, nunca queira ter a informação como um ponto, vamos dizer assim, de soberba na sua vida e nem na minha. Deus nos deu graça para podermos avaliar os fatos à luz da Escritura, para que dessa maneira a gente consiga usar uma razão que foi redimida para que nós cresçamos no conhecimento da Escritura e da Palavra de Deus. Vários textos eu dei para vocês verem isso aí, né? Então, o julgamento da descrição é limitado pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Ele, de forma natural, é limitado pela nossa incapacidade de conhecer todas as coisas exaustivamente. Mas quando nós somos regenerados pelo Espírito, ele continua limitado, agora pela Escritura. Eu avalio as coisas até onde a Escritura vai. Se a Escritura não vai, eu posso não saber que a Escritura não vai além daquilo. Posso. Pode ser que existem coisas que a Escritura fale que você não saiba. Que a Escritura fale e eu não saiba. Não é? Pode, claro que sim. E aí então a gente é instruído na Escritura para poder instruir uns aos outros nesse sentido. Então, ter a informação, por ter a informação, é uma expressividade de arrogância no nosso coração. Ela sempre deve ser compartilhada. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve, sabe o quê? 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: instrua outros para que estes outros instruam outros. E a igreja então cresça e amadureça. Vocês estão aprendendo coisas que vão servir para que vocês instruam outros. Ok? Abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Então, diante de toda a intelectualidade de Paulo, eu só acho que Deus usou a vida dele, o ministério dele, todos os desafios e as pessoas que tiveram com ele, para que ele pudesse descomplicar o Antigo Testamento e trazer para uma realidade mais prática. Eu não estou conseguindo explicar. Porque tudo que Paulo tirou foi do Antigo Testamento. Todas as cartas paulinas, todas as citações são do Antigo Testamento. Porque a base de toda a Escritura é o Pentateuco. Sabia disso ou não? Sim. A base de toda a Escritura é o Pentateuco. Mas tem coisas que Paulo escreveu que a gente não consegue achar lá. Sim, existem coisas que Paulo escreveu, por exemplo, quando ele diz assim: olha, sobre isso é eu que falo, não foi o Senhor que falou. Ok? Mas o texto como um todo estava interpretado na Escritura. O texto como um todo. Ele usa do quê? De uma hermenêutica, de uma interpretação. Ainda que ele não faça a citação direta. Mas quando ele fala diretamente sobre questões do Antigo Testamento. Você pega o capítulo 8, 9, 10 e 11. Por exemplo, só um exemplo. Tem mais, todo o texto. Mas ali especificamente, as argumentações que ele fala a respeito dos judeus, que ele fala a respeito da queda dos judeus, da incredulidade dos judeus, dos remanescentes dos judeus. Isso tudo está onde? Fundamentado na Escritura, na Palavra de Deus, nos textos do Antigo Testamento. Então, você vê que as argumentações de Paulo, elas buscam pressupostos aonde? No Antigo Testamento. Não que Deus tenha usado isso simplesmente como a sua erudição, porque ele era um homem ímpio e como ímpio ele não tinha enxergado nada. Agora, quando ele é regenerado pelo Espírito de Deus e ele escreve as cartas, ele nunca fez teologia. Ele estudou aonde? A Bíblia. Onde o que ele Antigo estudou? Testamento. Ele estudou como Gamaliel. Gamaliel não era um teólogo cristão, mas ele era erudito como um fariseu e como um membro do Sinédrio. Ele conhecia muito o Antigo Testamento, mas muito. Só que ele tinha véu. Quando ele conhece a Escritura, o que acontece com o véu? Cai. E agora ele interpreta o que ele aprendeu e traz. Eu não acho que talvez a palavra descomplicar poderia ser utilizada, poderia, mas interpretar é melhor. Ele traz um entendimento claro, uma hermenêutica clara de uma interpretação mais obscura. É por isso que eu tenho sérias contestações para contestar que Hebreus não tenha sido escrito por Paulo, sendo que no primeiro e no segundo século era inadmissível dizer que ele não tinha escrito.
Ninguém tinha essa coragem. Aí depois da autocrítica tiveram essa coragem. Tem muita coragem. Então a pergunta seria essa, né? Sim. Se Deus usou... Eu acredito. Mas não foi só ele. Para Sabe por fazer quê? uma exegese, Sabe né? para quê? Não foi só ele. Sim, mas Pedro vai dizer, olha, Paulo escreve algo difícil de entender. Mas referente a questões de novo céu e de nova terra, mas ele também falou sobre isso. Também Pedro falou sobre isso. Tiago também fez citações da onde? Do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus também. O Evangelho de Marcos, de Lucas também. Todos eles têm características e eles buscam as informações. São citações, mais de 300 do Antigo Testamento. Então todos eles caminharam assim. Todos eles. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo foi a pessoa que mais escreveu o Novo Testamento e teve uma graça de Deus para escrever mais livros, e eu não sei se ele reconheceria esses méritos nele, não. Mas Deus o usou de uma forma distinta dos outros para interpretar o Antigo Testamento e trazer Cristo para nós. Isso sim, eu concordaria com você, neste caso, tá? Não teria objeção, não. Ainda que eu nem sei se ele pensaria nisso. Eu acho que ele nem pensou nisso, né? Mas foi assim, fora de série. A gente vai para um seminário, a gente se prepara, a gente faz mestrado, faz doutorado. A gente busca crescer para conhecer melhor as Escrituras e trazer para vocês. A erudição de Paulo, ela foi instruída no Antigo Testamento de uma forma clássica. Então ele sabia muito, mas ele tinha véu. Aí quando o véu cai, aí você pega, leia agora as cartas dele. Olha, não tem carta que ele não faça citações, às vezes inúmeras. Outras ele faz menos citações, mas sempre ali, trazendo o conteúdo do Antigo Testamento, explicando o Novo Testamento à luz do Antigo, para dizer, olha, Cristo sempre foi... Você pega Gálatas. Cara, o que Paulo faz em Gálatas, eu falo, meu Deus, como que ele conseguiu perceber isso? Ele fala do descendente ali. Ele mostra que o descendente é Cristo. Ele fala que o evangelho foi sempre pregado aos gentios. A gente escutou a vida inteira que o povo judeu era exclusivista, o evangelho era para eles. Mentira! A ideia missional ou missiológica no Antigo Testamento, ela é clara, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus, que Abraão pregou o evangelho aos gentios. Está escrito lá. Está escrito. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. O evangelho foi pré-anunciado em Abraão aos gentios. Mas a gente escuta sempre que os gentios não tinham vez. Mas está lá. Então, vejam como que é top. A Escritura é fora da curva, é uma coisa extraordinária. É por isso que a gente tem que amar a Escritura. E o amor à Escritura faz você ter curiosidade de ler a Escritura. Lê a Escritura, lê a Escritura. Eu estou com 40 anos de crente, fui convertido em 1987, numa crise desgraçada de vida miserável. Cara, eu estou lendo a Bíblia lá no meu gabinete pastoral, todo dia eu vou para lá, sento para ler Bíblia, para estudar, eu choro. Como é que não chora lendo a Bíblia? Estava lendo João de novo esses dias, eu falei, meu Pai do céu, que coisa extraordinária isso aqui. E aí me veio umas ideias em João, que eu vou fazer um sermão naquele texto, cara, que pega os 7 primeiros capítulos de João, mas eu estou aqui quebrando a minha cabeça, como é que eu vou pregar 7 capítulos de João em 1 hora? É uma quase impossibilidade, mas eu vou, porque pegando inclusive as afirmações que Cristo diz sobre quem Ele é topíssimo. Eu falei, mas eu li João tantas vezes, por que eu nunca vi isso? A gente não chora mais lendo a Bíblia. Para muitos pastores e membros de igreja, a Bíblia se tornou uma coisa técnica, um livro obsoleto. É mentira, estão enganando a gente. Isso não é verdade. A Bíblia é viva, poderosa, eficaz. Ela faz a gente chorar até hoje. E eu não sou emotivo, não. Nasci e fui criado na guerra. Então, não dá para chorar por qualquer coisa. Fala, meu jovem, você pegou o microfone, você ia falar ou não? Não? Não ia falar nada. Quer falar nada? De boa. Então está lá. Então, vamos lá. Não, ele ficou 14 anos na Galácia, mas o texto não diz que ele ficou estudando, não. Tá? E nessa vez ele ficou pregando o evangelho e encontrou-se, nesse tempo todo, 2 vezes com Pedro. Tá? Mas eu já ouvi falar o que a senhora falou, que ele ficou 10 anos estudando numa região
próxima da Síria na época, não. Olhem o capítulo 9 de Atos. O que o capítulo 9 de Atos fala? A senhora vai lembrar. Quando ele converte, correto? Quando ele é convertido, as escamas caem dos olhos para ele enxergar, correto? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não apareceu para ele no caminho de Damasco, gente. E nem de cavalo ele caiu. Não está escrito isso na Bíblia. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: desgraçado, desgraçado, de hoje em diante você vai ser agraciado. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai para uma cidade de Damasco, entra lá, você vai ficar cego, miserável. Aí chama Ananias e fala: Ananias, vai lá e fala, vai orar com o Paulo. Pelo amor de Deus, hein? Ali eu falo para você, hein, gurizão. Ali, ó, não me vê não, Jesus, pelo amor de Deus. Esse é aquele que todo mundo fala mal, que esse homem mata as pessoas. Ele mata para ver o tombo, esse Paulinho. Pois é, vai lá, porque importa que ele sofra por causa do meu nome, ele vai saber o que é sofrer. Aí Ananias vai lá a hora e tal. Ele levanta da oração, irmã, lá já mais no final, né? E o texto vai dizer que ele começa a pregar e confundir os judeus, mostrando que Cristo é o Senhor. Desde aquela época ele já sabia, está escrito aí. Então o povo já ficou perplexo com Paulinho. Já falou: mas quem que é esse Paulinho aí? É aquele lá que perseguia a galera. É esse aí que é Paulinho. Meu Deus, esse Paulinho é paulado, hein? Agora é só na veia. Jesus, Jesus. Está escrito aí, não é? Que logo em seguida, quando as escamas saem, ele começa a pregar o evangelho e as pessoas começaram a ser confundidas. Mas não é esse aí que está perseguindo nós. Agora está pregando Jesus logo em seguida. Tá? Então, é isso. Beleza? Cristo é fantástico, né? Cristo é o Senhor. Nossa, que coisa magnífica é Jesus, é o nosso Redentor. Ele pega um homem cheio de soberba, de arrogância, um homem que tinha inúmeros crimes nas costas. Se você ler o capítulo 24, 25 e 26 de Atos, ele vai dizer que ele fez com que muitos abandonassem a fé, porque ele os castigava, a ponto de alguns renunciarem ao Evangelho. Ou esse cara sofreu por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Então, é a sabedoria de Cristo que estava nele. É por isso que ele diz, em Colossenses capítulo 2, que em Cristo está todo o tesouro de sabedoria. A palavra tesouro ali é porta-joia. Antigamente as pessoas tinham porta-joias, né? Mas hoje tem muita gente que tem um porta-joia. Eu acho legal o porta-joia. Eu acho que tem porta-joia lá em casa, só não tem joia, mas porta-joia tem. Aí as pessoas guardavam as joias do porta-joia, né? Então, a palavra ali, tesouro de sabedoria, a ideia é de um porta-joia, onde você guarda as coisas caras. O texto vai dizer que Cristo é esse grande porta-joia. Quando você abre, tem sabedoria para você desfrutar ali. Essa é a ideia do texto. Top, né? São palavras que às vezes fogem um pouco da nossa capacidade, né? Mas que na outra língua a gente entende melhor. Cristo é isso. Então toda a honra e toda a glória sempre deve ser dada a Ele. Ok?